Oi, gente, boa noite. E aí, vamos lá para mais um mergulhinho. Esperando aqui a Yara chegar, que ela tá lá reiniciando os computadores. Hoje vamos falar sobre enneagrama. Muitas aventuras nas últimas semanas. Eu e a Yara a gente conversou muito sobre esse tema das flechas, os movimentos dinâmicos do enneagrama. E a gente resolveu ter essa conversa aqui, esse bate-papo. Yara, minha professora também, a gente tem muita troca e estou aqui também para aprender mais com ela, dar minhas impressões e vamos ver o que a gente vai surgir de tudo isso. Esperar ela entrar aí. Oi, Tyson! Vale parabéns atrasado ao vivo? Ah, já mandei pelo WhatsApp, mas é bom mandar por aqui. Gente, estou no chão hoje, que o pé tá variado. Eu descobri que eu luxei 2 dedos do pé. Espero que seja só uma luxação, que não esteja quebrado. Então estamos no chão para poder ficar com o pé apoiado. E aí, querido, curtiu o seu aniversário, Tatai? Deixa eu ver se Yara tá por aqui. Acho que eu vou chamar ela. Não, mas ela não entrou ainda. Vamos esperar ela entrar, que ela tava lá. Claro que vale, né, gente? Sempre vale. Parabéns é bom receber o tempo inteiro, né? Boa noite para quem está chegando. A gente vai falar sobre enneagrama e as flechas, os movimentos dinâmicos desse enneagrama. Eu confesso que essas últimas semanas eu fiquei bem mexida com muitas postagens, muitos vídeos, muitas coisas que eu vi aí na rede, tanto sobre enneagrama como sobre constelações familiares. As pessoas usando de formas muito equivocadas, falando muita bobagem. E, bom, como uma boa revolts de plantão, tentando não ficar brigando só e fazendo alguma coisa, a Yara chegou. A gente resolveu abrir essa conversa. Todos os ensinamentos, as percepções que ela tem sobre esses anos todos trabalhando, eu também vou dar as minhas, mas na minha humilde posição aqui de ter minha professora, minha amiga, futura minha mentora, futuramente, que estamos fazendo várias negociações. Olha ela como tá linda, gente. Arrasou. Não vim de batonzão 4 sexual hoje. Eu vim de batom de Juliette. Hum! Peraí que eu vou pegar minha água, que tá um calor aqui do cão. Peraí. Aqui também. Teve que rolar um banho antes da live pra gente aguentar. Porque senão não dava, né? Afinal de contas, a gente tá cheirosa na live também. Oi, Pedro. Bem-vindo. Pensei em você hoje, quando eu pensei na live. Eu falei, gente, Pedro, eu acho que vai gostar dessa conversa. Olha lá, e o André mandando um recado pra você, ó. Ai, gente, essas histórias, viu? Tem que fazer. Já falei que tem que fazer uma live só de história. Né? Da onde a gente se meteu. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tamo, tá, para o áudio para mim tá perfeito. Tá, beleza. Tá tudo bem aí para vocês também, gente? Quem tá online, o áudio tá legal? Oi, Lili! Lízia querida. Tyson, avisa nos grupos aí que tá começando. Vou comer minha manguinha. Aqui é assim, gente, live na real, entendeu? É live tudo. Live o lanche da tarde, live o banho, live tudo. De sexta-feira a gente toma vinho. Isso, quando é live, quando a gente consegue fazer live na sexta é com vinho, com uma cerveja do André, alguma coisa assim, né? Quartas vestimos rosa, às sextas tomamos cerveja do André. Tô aqui contando pro povo que eu tô sentada do chão hoje, tentei montar um casezinho aqui, porque o pé só inchou depois da foto que eu te mandei de manhã. Tá uma alegria. Tô torcendo pra ter só luxado, não ter quebrado. É a idade, nega. A Oi, idade gente. chegando, já não enxerga os buracos, vira o pé, cai no chão, tomba na rua. Eu te falo depois como é, que eu tô acostumada já. Ai, gente. Oi, Boa gente. noite, Oi, Lúcia. tá chegando. Oi, todo mundo. Ana, Ai, oi. Lúcia. Fixa um comentário que é caminho das flechas do Enneagrama, se Vou você sabe fazer fixar. isso. Hum. Porque aí o povo entra e a gente não precisa ficar falando do que é. Pessoal, a gente não vai responder tantas perguntas hoje, né? Porque Muita senão não dá coisa. tempo de a gente falar. Você sabe, você comenta, depois você clica em cima, isso. Agora você clica em cima, ele vai dar uma opção de fixar. Não falando, peraí. Eu tenho que colocar aqui gente. Foi, pronto, consegui. Abri. Tá? Estou com a preta. Isso. Então, O que é importante a gente falar, né?
Acho que eu tenho feito muitas, muitas, muitas reflexões sobre o enneagrama e sobre o quanto o enneagrama ele pede o desenvolvimento de quem propaga o enneagrama, né? Eu acho que é uma das condições de trabalho com ele, e ele pede muito isso, por quê? Porque o enneagrama fala de visão de mundo. E eu tenho a minha visãozinha de mundo pequenininha, né? Relacionada a tudo aquilo que eu vivi, a minha personalidade. E eu começo a entender, através do enneagrama, que a minha visão de mundo é diferente do que o mundo vê. Então, além de ser uma ferramenta em níveis mais altos, em níveis de consciência mais altos, é uma ferramenta de compaixão, mas é uma ferramenta que nos ensina muito sobre o relacionamento com as pessoas, sobre a compreensão do porquê. Nossa, por que aquela pessoa reagiu daquela maneira para uma coisa tão besta? Eu passaria por aquilo batido. Por que aquela pessoa reagiu daquela maneira? Gente, que exagero. Isto é a minha visão de mundo. E a riqueza, né, do enneagrama, eu acho que é essa abertura. Então, fica aqui, acho que para a gente abrir, você já estava falando um pouco disso, né, Danai? Fica aqui uma abertura para a gente ver o quanto o enneagrama nos convida o tempo todo para o nosso desenvolvimento, para a nossa ampliação de visão de mundo. Como propagadores, professores, especialistas em enneagrama. Né? O enneagrama, o tempo todo, ele nos faz esse convite de não fique somente no saber. Esse saber ele tem que estar conectado ao ser. Né? Esse é o verdadeiro alcance do enneagrama. É o saber mais o ser. E hoje a gente vê que muitas vezes, né, as pessoas, não só do enneagrama, mas de vários outros caminhos, elas estão muito conectadas com o saber. E elas não conseguem fazer esse vínculo com o ser. Né? E o ser abrange tanta coisa. Quando você me fala isso, Nayara, tem uma busca que é um pouco, você escreveu sobre isso um pouco essa semana, um pouco naquele post falando sobre as constelações e tal, que é essa coisa da idealização que a gente faz, né? É um ser que vai para um lugar de espiritualizado, num lugar inatingível, inalcançável, idealizado, e você não traz isso para a prática. Porque quando a gente está falando de ser, a gente está falando de ação, né? A gente está falando de prática, a gente está falando de presente. Você Quando a gente tem fala que de amor, a gente fala de né? ação, né, Danae? Eu falo que tem, né? Eu chamo carinhosamente do alecrim dourado, né? E o meu professor, né? Não só o meu professor, mas muitas vertentes dizem: quanto mais você acha que você está evoluído, num nível de evolução mais alto, mais no ego você está. Porque o ser tem a ver com a redenção desse ego, né? Tem a ver justamente com esse não apego, com essa vida que vai ser uma vida muito mais simples e até singela e até comum, de pequenez, não de grandiosidade. Eu vejo um caminho contrário, entende? Para mim, né? Né? Vamos aqui sempre ressaltar para as pessoas não ficarem achando que a gente está tentando impor as nossas verdades, que nem verdades são. Né? Mas eu sou muito dessa tua linha, né? De entender que a gente está indo para um caminho muito mais da simplicidade, né? De recolher, da humildade, do estar a serviço, do que realmente essa coisa grandiosa, iluminada, de oh meu Deus, eu sou um ser muito especial que tem um dom maravilhoso para E agregar no aproveito planeta. até, lembra a conversa que a gente estava tendo a semana passada, eu acho, falando desses gurus, né? Dos gurus que, puta, a gente tinha que fazer uma live só para falar disso, né? Do que nós Tinha conversamos a semana passada. muita coisa. Do quanto se mistura o papel, né? Do ser espiritual e o ser humano. E a gente sabe que tem duas pessoas, tem dois papéis ali, tem tem uma questão ali que eu acho que o Enneagrama integra muito, que é luz e sombra. E todos nós somos luz e sombra. E muitas vezes a gente coloca uma expectativa em relação a determinado guru, ou professor, ou divindade, ou né, o espiritualista, e quando ele erra,
todo mundo cai matando em cima do cara, falando, olha lá o que o cara fez. O cara, sei lá, vou dar o exemplo aqui do meu querido Prembaba. Olha lá o que ele fez. Gente, mas ele nunca foi um ser iluminado. E isso, para mim, não de maneira nenhuma influencia o trabalho maravilhoso que ele faz. De amor, de luz, de presença. Né? A gente é que coloca essa expectativa em cima das pessoas e a gente quer que as pessoas sejam perfeitas. Eu, como professora de Enneagrama, como terapeuta, como trabalhando com mentoria, com empresa, faço isso há mais de 20 anos. Gente, mas eu tô muito... O que é isso? Perfeição não existe. Não existe. Eu tenho todas as minhas questões aqui, né? Fiquei lá, comecei a reler o livro lá das Ordens da Ajuda do Bert Hellinger e a rever material da Brigitte. Todo esse material ele é feito em cima das minhas formações com a Brigitte para poder me rever como terapeuta também. Né? O Vocês tempo veem? inteiro a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer É, isso o tempo inteiro. o tempo inteiro se rever, né? O tempo inteiro. Mas acho que é um pouco disso. É, eu tenho pensado muito numa coisa que é o seguinte. Eu fiz uma live faz uns 15 dias. Eu estava explicando o Enneagrama e a pessoa falou assim, Yara, mas não é muito, talvez, né? Muito ambicioso querer dividir toda a humanidade em 9 tipos de personalidade? E aí eu fiquei pensando e falei, putz, né? Talvez eu não esteja me expressando aqui. Claro que live é muito correndo. Você explicar uma ferramenta, um caminho como o Enneagrama numa live, não dá, gente. Não dá, não tem condição. É muita coisa, né? Mas o que eu penso é o seguinte, né? O que é o Enneagrama? O Enneagrama fala hoje muito mais de tipos humanos. Porque se você for ver, a personalidade, ela é um conjunto grande de características que você aprendeu, recebeu, viveu, experienciou, pai, mãe, todas as suas experiências de vida. Falar de 9 tipos humanos é falar de uma coisa que é inata, que é uma coisa que nós descobrimos em nós. Diferentemente desta personalidade, eu diria que falar de 9 tipos humanos vai além, é mais profundo do que eu falar desta personalidade. Então, eu estou revendo muito sobre isso, eu acho que eu vou deixar de falar que são 9 tipos de personalidade. Porque Enneagrama é inato. Se alguém não entendeu isso ainda, que Enneagrama nasce, precisa voltar a estudar, vai estudar com os grandes professores. O Enneagrama não se desenvolve na tua infância. O que se desenvolve na tua infância são níveis de consciência em relação ao seu tipo. O Enneagrama é o teu DNA de alma. E isso é muito mais do que personalidade, que é aquele conjunto de coisas concretas que nós temos. Deu para entender, meu povo querido que está aí chegando? Bastante gente oniveiro, influencer. Para quem vai ver depois, a gente vai falar hoje sobre o incrível caminho das flechas. Quer começar, Danai? Pode começar aí, bora lá, né? Acho que vale A gente sobre o Enneagrama para a gente alinhar. Eu achei maravilhoso você trazer isso, porque essa é um grande preconceito, às vezes, que é gerado por internet, e um grande erro de algumas pessoas que usam ele nesse encaixotamento, nessa tipificação, né? Porque é isso que você está falando, é uma coisa que vai muito além, às vezes é muito difícil. Quanto mais eu estudo e mais eu trabalho, eu acabo tendo mais dificuldade, eu sinto isso para mim, de identificar exatamente, né? Esse tipo humano ali que está se apresentando para mim, porque Tem todas essas palavras, né? De presentes, de fontes de história, de vida, que às vezes estão tapando o que está acontecendo com a pessoa e a gente vai falar da dinâmica, né? Que existe Tá de ficando ligação. o teu som, às vezes, ele tá ficando bem abafado, conforme você se mexe. Deixa eu... Aqui melhorou? Agora, bom. Eu acho que o microfone foi caindo para trás de mim. Que eu fiz de um jeito aqui, porque o gato está no meu colo, né? Aí eu fiquei com medo dele derrubar tudo.
Mas eu acho que ainda tem isso que a gente começou a conversar, que me fez muito refletir esses dias todos que a gente estava conversando, sobre essa dinâmica dos caminhos aí, dos fluxos energéticos que tem dentro da mandala. A gente está falando de geometria sagrada, a gente está falando de matemática, como tudo que existe no universo, né? Nada existe no universo. Estamos falando de um caminho para o absoluto, de um caminho dos inteligente. Todo caminho para o absoluto, ele tem uma inteligência sagrada, né? Então, esse caminho que o Eneagrama traz dentro das flechas, ou mesmo dentro das asas, né, que não é exatamente o foco aqui hoje, mas é um caminho para a unidade. É um caminho que, inclusive, se você faz de maneira consciente, tomando, né, pegando a energia da primeira flecha, fazendo um trampolim para ir para a segunda flecha, você consegue, inclusive, níveis mais altos de consciência. Você consegue acessar, inclusive, a ideia divina, a ideia santa de cada tipo, né? E além de tudo, entrando nessa questão, como a gente está falando, né, é tudo uma coisa só, e a gente está falando de sombra e de luz aí tudo junto, essas conexões, esses fluxos também fazem a gente entender aonde às vezes a gente está se perdendo, né? A gente vai ao longo do caminho, eu vou dando exemplos mais práticos, mas eu queria dar uma introduçãozinha que eu acho que é importante. Falando sobre da onde que surge mesmo, lá no início, assim, quando a gente está falando desse desenho, afasta aí a cabeça para o pessoal ver, quem não, acho que todo mundo que tá aqui conhece, não sei. Afasta aí para ver seu banner. Pois é. Esse desenho todo, essa sequência dos números, ela é definida por uma dízima. E essa dízima, ela está baseada nas leis fundamentais do Eneagrama. A gente está falando da lei do 7, que é a lei do desenvolvimento, a lei do 3, que é a lei da criação, e a lei do 1, que é a lei da unidade. Não é isso? Não falei bobagem não, que eu sempre me perco, às vezes eu misturo. Não, e é um excelente começo. E aí, o que acontece? Essa definição da dízima e desse movimento das flechas, ela acontece pela divisão do número, no caso da lei do desenvolvimento, que é a lei do 7, do 1 dividido por 7. Que é o 1 da unidade, que é o círculo que representa o Eneagrama, né? Dividido por 7, que vão dar esses 6 pontos que são aí da Hexade, certo? Então, a gente vai ter uma sequência de números. E essa sequência é 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Isso vai se repetindo indefinidamente. Por isso que a gente está falando de lei. Oitavas forem possíveis. Necessárias, possíveis na nossa existência e em outras todas que a gente tiver. Então, isso é infinito. E a gente tem essas infinitas possibilidades de circular. A lei do 3, que é o triângulo que está na frente, ela vai funcionar da mesma forma. É 1 dividido por 3. E você vai ter uma sequência também, uma dízima. 3, 6, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, que você vai multiplicando. 3 por 3 dá 6, mais 3 dá 9. E isso vai se repetindo aí também. Exatamente. Matemática pura, definindo o desenho geométrico. Então, é só para a gente entender que isso tem origem, né? Não foi alguém que chegou lá e inventou que essa seta vai para um lugar, vai para outro. E existem muitos caminhos para a gente percorrer dentro disso, né? Eu vou até aqui abrir uma sensação que eu tenho, eu já converso algumas coisas sobre a Yara, coisas que eu aprendi na escola SAT com a Laô, que eu acho que ainda tem muitos caminhos e conexões que a gente nem tem ainda consciência dentro desse desenho. E coisas ainda que vão se apresentar e surgir pra gente. Só que o que já tem já é tanta coisa que a gente pode ir começando aos poucos e já fazendo o trabalho base que a gente consegue sair do outro lado. Então, acho que eu vou passar para você, depois de ter feito essa introdução, para você seguir aí. Eu trouxe justamente essa outra introdução falando do Eneagrama dos tipos versus o Eneagrama humano, porque é muito disso que você falou, né? Tem toda uma inteligência sagrada, da geometria sagrada dentro da mandala, e todo o caminho das flechas, ele leva para a unidade, né? Para o grande mistério, para aquilo que é a maior integração em todos nós. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas o Eneagrama é uma tipologia que vai me botar uma etiqueta e essa etiqueta vai me dar um tipo. E é justamente o contrário. É o contrário. O Eneagrama como DNA de alma, né, vou repetir, ele não é desenvolvido na tua infância. O que é desenvolvido na tua infância é a personalidade. A personalidade tem uma série de fatores aí concretos de vivências
que constroem a tua personalidade. O enneagrama humano, ele vai estar lá dentro, como um DNA de alma que é inato, que vem com você. E aí, ele vai trazer tudo aquilo, a abordagem do enneagrama, ela é tão maravilhosa que ele te traz tudo aquilo em você que é biológico, começando pelos instintos, tudo aquilo que é emocional, que é físico e que é mental. Então, ele te dá um desenho, né, relacionado a você de uma maneira inata que nenhuma outra ferramenta vai dar. Claro que eu trabalho em mundo corporativo com outras ferramentas e tá ótimo. Ferramentas que têm mais um foco de modernidade para dentro das empresas e que vão dar um questionário que você responde que vai te dar lá a sua personalidade. Agora, o enneagrama não. Quando nós estamos falando de um tipo 8, nós estamos falando de uma visão de mundo criada pelo tipo 8, que é muito mais ampla e inata e que vai te dar, obviamente, caminhos de desenvolvimento importantíssimos sobre a sua visão de mundo. Então, eu poderia dizer que eu tenho um círculo grande, estou imaginando aqui, que é a minha personalidade, e lá dentro tem o meu tipo humano, que é inato, que não é construído aqui. Acho que isso é uma coisa de uma vez por todas, né? A gente aqui trabalha com o enneagrama de Gurdjieff, trabalhamos com o enneagrama Sufi, que é a vertente de origem do enneagrama, tá, meu povo? É muito legal que todo mundo trabalhe com o enneagrama, que divulgue, isso melhora o planeta, melhora o mundo. Mas, em primeira instância, trabalhe o enneagrama em você. O enneagrama pede isso. Para quê? Justamente para essa visão de ampliação, para esse trabalho de visão de ampliação de mundo e não de etiquetagem que ele traz para nós. Né? Yara, você falou uma coisa agora que me veio, assim, você até me dá um feedback em relação a isso. A sensação que eu tenho nessa imagem que você fez, né, do que eu sou, a personalidade e o que está lá dentro desse meu tipo humano, né, dessa minha essência. E eu vi, assim, quando você fez a imagem, como se tivesse aqui mesmo um átomo principal de força, né? Uma força atômica, e uma irradiação que sai dele, que vai se espalhando, Legal. e que vai somando, né? Vai puxando as energias para ir formando. Pode fazer esse desenho, pode mandar esse desenho maravilhoso. Dana é muito criativa. Super, super. Muito Porque legal. Porque foi essa sensação. Muito com o meu mental e você já vai, a sua cabeça já vai criando. Na imagem. Me veio essa coisa do poder da atração, né? A gente vai criando essa realidade em volta da gente. Isso é a experiência humana encarnada, vamos dizer assim. A gente precisa dessa construção dessa personalidade para estar vivendo essa experiência encarnada. E parece que me traz essa sensação, que é uma irradiação que vai atraindo, né? E vai fazendo, criando essa camada que é essa personalidade em volta da gente. E aí o enneagrama, dentro daquilo que é inato e que eu não sei, ele vai mexer com a minha visão de mundo, vai mexer com os meus apegos, com as minhas paixões, ele vai mexer com tudo aquilo que eu faço e que eu não sei por que eu faço. Então, de novo, o saber é o primeiro passo, mas o ser é o segundo, né? Esses dois passos, eles não podem andar separadamente, né? E ele vai te tirar da tua zona de conforto maravilhosamente, né? Que delícia. A gente quer Graças a Deus, né? Senão a gente não aprendia nada. Eu passava aqui desapercebido, pense. Enfim. Mas vamos lá. Flechas. Do caminho das flechas, né? O enneagrama traz, aqui o Instagram tem que habilitar para a gente poder fazer live pelo computador, né? Muito tem se falado do Instagram, o Instagram tá bugando pra caramba, mas se eu fosse fazer aqui uma posição, é que vocês não vão me ver aí, mas os meus pés ficam assim, eu tô no meu tipo do enneagrama, meu tipo tá aqui, né? Os meus pés ficam assim, em duas asas, em duas flechas, uma que vem e outra que vai. E eu fico com meus braços abertos assim, né? Então, minha posição no enneagrama, como mandala, né? Como símbolo dinâmico, um símbolo de movimento, eu tenho aqui as minhas asas, e é muito comum que eu desenvolva, né, um pouco mais uma asa do que a outra,
E os meus pezinhos aqui, ó, eles estão no meu tipo, saindo para duas flechas. Duas. Né? E óbvio que aí tem todo um entendimento e um conhecimento do funcionamento dessas flechas. É importante dizer, pessoal, que a gente aqui vai falar do caminho das flechas de Sandra Maitre, Russ Hudson, Escola da Danai, né? Escola Sati. Cláudio Naranjo. Vou dizer, o poderosíssimo Cláudio Naranjo, né? Estava procurando. Nem falava muito disso, mas O adjetivo é Racine, Urânio Paes, tá? Que são, né, as referências, acho que Nicolai Cursino também. Todos eles falam a mesma coisa há muito tempo. É importante que vocês entendam, são as escolas de onde eu vim, um pouco também de onde Danai veio, todos eles falam a mesma coisa. Existem vertentes que são diferentes no Eneagrama Sufi e que nós não vamos abordar aqui hoje nesse momento isso. Claro, precisa ficar muito claro isso, gente. O papo hoje está até meio sério, né? Uma coisa tá até mais séria. Tá? Para a gente dizer o seguinte, né? Eu posso fazer o caminho das flechas, e aí você vai complementando, Danaé. Ele é um caminho de desafio, ele também é chamado do caminho do fogo. Então, quando você opta pelo caminho das flechas? Quando você quer, de fato, um desenvolvimento potente. Quando sabe aquela hora que você fala, chega, deu, aquela hora maravilhosa, que você fala, deu, não aguento mais, tá? Importante, pessoal, entender que não é só descobrir o tipo do Eneagrama. É claro que quando a gente descobre o tipo do Eneagrama, você descobre o teu tipo, você cai nele, né? Você cai naquela armadilha de, sou 4 mesmo, que dane-se, que agora eu vou ser... Isso é um tempo, isso é um determinado tempo ali que você fala, agora eu vou para o extremo e vou virar um 8, porque eu sou isso mesmo. Depois vem aqui um caminho de equilíbrio. E o caminho das flechas, na minha opinião, né, se você quer um caminho mais leve, Yara, estou fazendo muito trabalho pessoal, já fiz curso disso, daquilo, estou fazendo terapia, fui lá, tomei ayahuasca, voltei, virei do avesso. Você pode fazer o caminho das asas, que é mais leve. Para mim, eu vejo assim, puta, já tá com over, tá over de trabalho. Mas deu burnout, já burnout de autoconhecimento. Já deu, né? O trabalho mais desafiador e que obviamente traz muito mais transformação e um caminho para a unidade é o caminho das flechas. Eu vou aproveitar só essa pausa do suco para dizer assim, né? Como eu vim te falando, esse trabalho é bem profundo, né? Eu estou conhecendo esse movimento de trampolim, de potencializar através das flechas agora com vocês, com o Nicolai, com você, com Cici e Marcelo lá na Iluminata. Porque o que acontece? O Cláudio olhava para isso e ele dizia, ele tinha um foco muito grande nessa questão do tipo e da neurose, né? Como um psiquiatra. E ele acreditava realmente nessa redenção, nessa evolução e nessa subida de consciência. Quanto mais a gente conhecesse sobre essa sombra, quanto mais a gente tivesse consciência, a gente estaria mais próximo desse estado de presença, desse estado, dessa conexão com essa realidade do que a gente é, né? Por conhecer o que a gente não é. E ele falava muito sobre essa questão do movimento das flechas, onde, assim, o ideal, e aí encaixa muito com o que a gente começou a conversar sobre essa questão do dinamismo, é que a gente não fique fixado em nenhum dos pontos. E muito menos no nosso, e nem num extremo ou no outro. E quando você traz a questão dos pés, eu fico imaginando, né, que são opções de caminho para a gente dar os passos para onde a gente precisa, naquele momento que a gente precisa atuar, naquela circunstância, naquele ponto. Então, assim, isso é muito importante a gente trazer, porque durante muito tempo, o que eu percebo, o que eu consegui identificar vindo dessa escola que tinha um foco muito grande na neurose e nas patologias, né? Eu só consegui enxergar o que eu carregava de ruim no meu movimento para as flechas, né? Então eu conseguia entender, eu sou como um 4, quando eu ia para um e ficava extremamente rígida, mais crítica, mais julgadora. Eu tinha até um apelido carinhoso, eu tinha um apelido carinhoso para mim, caga regra. Isso aí
isso é ir para o tipo 1, né? Isso é fazer o caminho das flechas de maneira inconsciente. Exatamente. Sem estar, enneagrama é presença. Quando você vai para as flechas sem estado de presença ou de uma maneira inconsciente, a gente não vai dar tempo para falar hoje, mas na verdade são 2 flechas e 4 movimentos, porque eu posso fazer o caminho das 2 flechas de forma inconsciente e Automático. pode estar bom, pode dar mais ou menos, e eu posso fazer o caminho das flechas de maneira consciente e em presença. Exatamente. Que esse é o objetivo da gente trabalhar, né? Adquirindo daquele ponto a energia que eu preciso. É isso. Né? É só para queria trazer, porque eu acho que tem gente que vem também dessa linha da Escola Sati assistindo a gente, para entender essa diferença e esse pulo do gato, que eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir usar essa mandala também como potencial, né? Não ficar, às vezes, tão fixado só no nosso tipo ali, né? E tudo bem enxergar a nossa essência ali também, mas entender o que aqueles 2 pontos que estão ali diretamente conectados com a gente por conta das flechas podem trazer ainda de crescimento e de facilidades e de potenciais para a gente. Essa sintonia com esses 2 pontos, ela acontece, eu acho que num primeiro momento, muitas vezes até para quem não conhece o enneagrama, ela acontece muitas vezes quando a gente está muito fixado no ego, quando a gente está muito fixado na paixão do tipo. E aí é óbvio que, né, se eu estou nessa fixação, se eu estou identificada ali com o meu tipo, isso vai acontecer no caminho das flechas também. Né? Isso muda bastante quando a gente já está um pouco mais com estado de presença, quando a gente está, né, com a paixão, a fixação, os instintos já um pouquinho menos distorcidos por conta já de ter algum trabalho pessoal. Por isso que a gente não fala de caminho das flechas de cara. Porque tem um trabalho ainda de autoconhecimento, né? de auto-observação relacionado ao seu tipo do enneagrama, aos instintos também, que são o começo de tudo. Né? Você falou dos instintos agora e eu me lembrei disso. A sensação que eu tenho também é que as flechas, nesse movimento de distorção, quando a gente está inconsciente, elas acabam servindo de lenha para a fogueira, principalmente do nosso instinto dominante. E até eu percebo no meu movimento bastante isso. Para mim é muito mais fácil ir para o 1 quando o sexual está muito alto. E ao mesmo tempo eu percebo que a minha dificuldade do meu social reprimido tem a ver com o meu movimento que eu preciso fazer para o 2. De estar a serviço, de entrar nesse lugar da humildade. E eu complemento para você também, de tudo que eu já fiz de treinamento e de trabalhos pessoais, individuais e em grupo, que quanto também tem uma outra opção distorcida, que é quando a pessoa está muito apegada ao ego e à paixão, ela rejeita o caminho das flechas, rejeita profundamente, fortemente. Ela está tão apegada ao tipo dela que ela fala, imagina. Eu me lembro que eu atendia uma moça 8, que eu falava para ela da flecha 2, ela falava, pelo amor de Deus, pelo amor de... Isso, gente, nada mais é ainda do que um apego gigantesco à paixão do seu tipo. Um apego gigantesco no caso do 8, eu não vou falar aqui do 8, vou dar outros exemplos também, mas um apego à luxúria muito grande. Entenda? Isso, e às vezes a gente pensa, puta, né? Tô falando óbvio aqui, né? Uma coisa eu aprendi na minha vida. O óbvio não existe, né? Vamos ver. Então vamos lá. E aí, Danai, o que a gente vai fazer agora? Olha, eu acho que é legal a gente falar aí agora como é que é esse movimento aí, as possibilidades desse movimento de desenvolvimento, né? Você estava falando sobre a questão da gente ir para a flecha a favor, para dar esse trampolim para conseguir atingir a flecha que é contra. Vamos falar um pouquinho disso. Existe um movimento que hoje é o movimento mais divulgado, de novo, entendendo que existe uma inteligência sagrada dentro do caminho das flechas. Daí a importância, né, de se falar sobre ele. E nós entendemos que a flecha contrária é uma flecha de energização. Ela vai nos dar, ela vai integrar, né, componentes daquele tipo que está ligado à flecha. Então, quando eu estou falando da flecha contrária, pessoal, eu estou falando da flecha que vem para mim, tá? Que vem, a flechinha está aqui, ó, a setinha dela está aqui, e eu vou pegar esta flecha para o primeiro tipo
em sentido contrário, certo? Se eu fosse pegar a flecha a favor, que é a segunda flecha, eu pegaria a flecha que está indo para lá e eu falo, nós vamos na mesma direção. Então, a primeira flecha que nós vamos trabalhar, que é a flecha contrária, é a flecha que vai nos trazer a energia necessária e a integração que já se inicia para que a gente vá em seguida para a flecha a favor. Este é o movimento de caminho das flechas que nós... Então, a gente precisa mostrar na figura aí atrás. Então vamos lá, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tá dando para ver super. Se você chegar um pouquinho pro lado, dá para ver. Então vamos lá. Ih, tô de shorts. Não tem problema, tá calor, pode ficar de short, as pernas são bonitas, tá gata, vai. Ó, tipo 1. Né? Estão vendo aqui? Tipo Tá, 1. só para avisar que tá invertida, né? A imagem tá espelhada. Tá invertida, tá? O tipo 1, qual é o primeiro caminho que nós vamos fazer aqui em relação ao tipo 1? Para a primeira flecha que ele vai pegar é a flecha para o tipo 7. Por quê? Porque ela está vindo para cá, essa flecha está indo para ele. O tipo 1, estou falando para o tipo 1, ele vai pegar o caminho contrário, ele vem para o 7. E aí o tipo 1 aqui no 7, pessoal, ele ganha leveza, ele ganha alegria, ele ganha um estilo aventureiro, ele ganha a intenção de ter prazer na vida, muito mais do que responsabilidade. Ele vai ganhar mais flexibilidade, que é algo extremamente importante para o tipo 1. Né? Se divertir, né? Ele se divertir e ele entender que a responsabilidade, né, para o tipo 1, a responsabilidade vem sempre em primeiro lugar. O prazer vem aqui embaixo. Quando vem? Quando vem? Eu atendo um monte de tipo 1 que não tira férias. Não sabe, ele tem que aprender a tirar férias. Né? Quando ele vai para a flecha 7, ele ganha uma leveza e um estilo mais aventureiro, né? Alguma coisa assim mais alegre e que vai gostar dos prazeres da vida. Ele vai deixar um pouco para lá isso de responsabilidade, essa coisa hard, tensa que o tipo 1 tem, que é um tipo tenso e inflexível. Vai respirar. Né? E aí, o segundo movimento, né? Porque ele vem aqui, volta, toma o impulso para ir para a flecha 4. E aí no 4, eu estou atendendo uma tipo 1 neste momento que ela tá assim, eu estou pensando, Yara, qual o significado? Por que eu estou vivendo? Eu falei, uou, né? Chegamos. Chegamos na segunda flecha. Porque ela se diverte, ela sai, ela dança. Já é uma tipo 1 que está comigo já é de uma empresa há uns 4 ou 5 anos, né? Um pacote, eu trabalho com pacotes, um pacote por ano. E esta semana ela fez uma sessão, ela falou assim, para que eu tô aqui? Isto é flecha 4, de eu não vou fazer mais aquilo que é o certo e o errado. Eu vou fazer aquilo que faz sentido no meu centro emocional. O que faz sentido é aquilo tudo que está no meu coração. E ela chegou nesse lugar. E é óbvio que ela está se estranhando, né? Ela está falando, por que eu estou sentindo essa coisa no meu peito? Né? E aí a gente está fazendo, e é super legal você ter um acompanhamento, por quê? Porque se ela passar por tudo isso sozinha, ela pode cair. Ela pode cair num movimento inconsciente de falar, ai, tô mal. A melancolia. Drama, e entrar num nível de consciência de 4, de drama, que é muito comum isso acontecer. Quando vai para o 4 de maneira inconsciente, ele pode ir num nível de consciência ruim, entrar no drama e ficar vitimizando, e ficar chorando e não sabe por quê. Daí a possibilidade do acompanhamento para dizer, olha, é isso aqui. Olha que legal. Não fazer mais porque eu tenho um escaninho de certo e errado na minha cabeça. Falar e fazer e sentir aquilo que faz sentido. Qual é o significado de tudo isso na minha vida? E tem uma coisa muito relacionada também a... Né? Não é? Com certeza. E tem muito uma coisa relacionada a se libertar também, né? Dessa libertação no 7 que o 1 consegue ali. E poder entrar nesse lado criativo. Nesse lugar mais profundo, nesse lugar mais delicado, nesse lugar que
muitas vezes quando você estava falando, né, de não ter um acompanhamento, e isso acontece, eu vejo acontecer na distorção também quando tá, é que, e tinha até uma brincadeira que um professor da escola SAT falava, que quando vai para o 4 em nível de consciência baixo, ele vira um raivoso rancoroso, ele É, vira um raivoso magoado, né? Então, se você não tiver consciente desse movimento, esse lugar profundo aí em relação a essa abertura do emocional vai botar a pessoa em contato com, às vezes, com as mágoas, as más águas que estão ali registradas, sem conseguir fazer um caminho para conectar com aquilo e estar nesse lugar mais da emoção sadia, desse lugar da conexão, desse lugar da identidade, da busca pela identidade, por esse, né, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, né, o que alimenta o meu coração, que me nutre. Então, isso é muito legal importante. da gente ver. Eu acho que quer dizer é que assim, essas energias, elas são muito específicas para levar a gente para o mental superior. Não é alguma coisa que foi construída ao acaso aqui, como foi muito bem que foi muito bem a sua abertura. São energias que são especialmente muito úteis, né, para o nosso crescimento. A gente fala, e os grandes autores falam, daquele banco de 3 pés. Nós somos no Enneagrama um banco de 3 pés. E ele se sustenta assim. Ele não se sustenta, eu ia fazer assim, ele não se sustenta com pessoa, para não usar esse termo, né? Então, aqui Ele é bom, porque aqui não vai dar certo. Aqui não vai, vai, aqui ele deu ainda é ruim. maior, ele cai. Não, aqui deu muito ruim, é isso mesmo. É um banco de 3 pés. Quando você pensa no Enneagrama, pense num banco de 3 pés. E isto é a mandala dinâmica. A mandala que não tem movimento, ela é um símbolo morto. O Enneagrama é um símbolo vivo. E ele precisa deste movimento. Se você entra no Enneagrama e só fica lá no teu tipo, você não está fazendo nada. Tá? É claro que quando você descobre o teu tipo, tem várias sinapses que acontecem na sua cabeça. Você começa a falar, putz, agora eu entendi. Mas passado esse primeiro momento inicial aí, né, de vários insights, para quem quer de fato um caminho de crescimento, né, um caminho de despertar, por ser um caminho psicoespiritual, existe aí o caminho das flechas. Para quê? Para a gente chegar em estados de consciência mais elevados, não tenha a menor dúvida disso. Eu sempre digo para todo mundo, quem trabalha comigo sabe, passinho, 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 não tem passão, não existe. É passinho, passinho, desde que você, né, consiga dar um passinho por vez. Mas é passinho, passinho, não para nunca, né? Não para nunca. Sim. E eu fico até curiosa, Yara, queria saber tua opinião um pouco sobre isso, porque eu vejo isso na minha experiência e observando outros clientes, os alunos que já passaram por curso também, que eu estava acompanhando no apoio. Eu percebo uma dinâmica, principalmente quando a gente está em baixa consciência, que é muito mais fácil ir para esse movimento contrário à flecha, né? Na verdade, eu fiquei durante um tempo Uhum. questionando isso. Por que a gente faz, às vezes, esse caminho em baixa consciência e quando a gente precisa realmente do que a gente precisa ali naquele ponto, a gente tem um pouco mais de dificuldade quando a gente está fazendo esse caminho de elevação, né? Porque, por exemplo, eu escutava na escola SAT algumas pessoas, como o Cláudio não desenvolveu muito sobre isso, que ele não falava tanto sobre o caminho Uhum. das flechas, eu escutava dizer muito que assim, a gente faz muito mais fácil o caminho que é a favor da flecha. Não da fala dele, de outros professores. E eu comecei a questionar isso muito cedo, porque eu falo, não, eu não vejo minha facilidade para ir ali, nem na distorção. Quando eu estou na distorção, eu vejo minha conexão muito maior lá no ponto 1 do que no ponto 2. Olha, eu vou dizer para você duas coisas. A primeira coisa é que, assim, o Hans Hudson, ele tem uma abordagem, uma fala muito, para mim, muito expressiva, que ele diz o seguinte: quando a gente consegue, a gente se sente o suficientemente seguro, a gente vai para a flecha contrária, né? Quando a gente já se sente seguro, ou seja, quando você já tem ali um centramento mínimo, né? E essa flecha contrária, a gente vai para ela, em muitos casos, nas nossas casas, com as nossas famílias em primeiro lugar. É ali. É muito frequente que você vá ali. Né? Por que eu não vou no trabalho? É um movimento que acaba acontecendo com maior frequência. E a segunda coisa que eu quero dizer
é que, para mim, historicamente, em tudo que eu atendo e no meu processo, a segunda flecha é desafiadora. Eu me integro na primeira para que eu possa ir para a segunda. Existe justamente esse movimento de integração e de energização na primeira flecha, que é a flecha contra, no meu entender também, relacionado ao desafio que é a segunda flecha, que é uma cura total, que é uma cura muito mais ampla, é uma cura muito mais profunda, inclusive, para cada tipo, na minha ideia. Me veio uma outra imagem, né? Vou usar outra imagem porque você tá me fazendo brotar as imagens. Como a gente tinha falado dos pezinhos nas duas flechas, e se você pensar na ordem da dízima, vou digitar ela de novo: 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. A gente vai entender esse movimento de ir para contra flecha como dar um passo atrás para se observar. Exatamente, é o impulso, isso está perfeito. Pegar essa energia, dar um passo. Sabe aquela coisa de volte uma casa. Você está tendo um comportamento, aí você fala assim: tá, esse comportamento não tá legal, volte uma casa no jogo. Inclusive porque a flecha contrária, a primeira flecha, ela diz respeito muito a tudo que existe em nós da nossa criança, né? Da nossa infância, daquilo que foi a criança que existe dentro de nós. E quando eu falo da criança, eu estou falando do passado. Eu estou falando de dar um ponto para trás. Eu amo essa matemática, eu tô aqui assim, ó, como? A criança, eu tô indo lá, ó, lá atrás. Quando eu falo da vida, eu tô falando daqui da frente. Quando eu falo da criança, eu tô falando do passado. A energia da flecha contrária é a energia da criança que existe em nós, né? Uma energia sagradíssima. Não necessariamente porque eu desenvolvi essa flecha na criança. Não, é uma coisa muito mais abstrata do que concreta do ponto de vista psicológico. Porque, de novo, o tipo do Eneagrama é inato, né? Nascemos. Mas quando eu falo da primeira flecha, eu falo das construções e reconstruções que eu posso fazer, fazendo link com a minha criança. Fazendo um link com tudo que eu vivi na minha infância. Inclusive com os meus traumas, com as minhas neuroses. Sim. Não, para mim faz tanto sentido isso que você está falando. Vou ali, já volto. Vou acontecer aqui nesse passado para depois... Para poder dar o próximo, é isso. E engraçado você falar isso, porque para mim sempre fez muito sentido essa questão da serenidade e da aceitação, né, das coisas como são. Que eu acho que isso é o principal para mim, que traz na minha experiência essa energia da essência do um, né? E aí, revisitando esse lugar da minha infância, de como foi, era tudo muito caótico. Isso eram duas coisas que não existiam. Minha infância, né? também, pelo amor de Jesus Cristo, né? Isso não existia. Então faz muito sentido, né, esse movimento. E, cara, é lindo, né? Acho que a gente conseguir passar isso dessa forma e saber que a gente pode sim, né, dar um passo para trás para tomar essa consciência e pegar força ali, né? Entender por que aquilo ali se ausentou um tempo da nossa vida, mas aquilo é nosso também. Eu acho que esse é o ponto, né? E eu vou te dizer uma coisa. Maitri, Hans Hudson, Hassili, Urânio Paz, todos eles dizem, não dá para eu ir para a flecha a favor sem antes ter me energizado e pego o impulso na flecha contrária. Os trabalhos do Enia Coach com o Nicolai também são muito, assim, as minhas experiências no tapete, todas com ele foram isso, assim, né? Para conseguir chegar no 2, tinha que passar pelo 1 de qualquer forma, não existia, o corpo travava, é impressionante. E historicamente, a segunda flecha para mim é mais difícil, mais desafiadora, não tem conversa, não sim, né? Por isso que a gente vai para o ponto contrário, para depois eu ter a energia necessária para ir para o ponto a favor. Tá claro, pessoal? Tá claro para vocês isso, tá? Para a gente ficar, para deixar isso bem claro. Depois a gente vai deixar essa live lá gravada no feed, e aí vocês podem marcar as pessoas lá para ir lá assistir e tudo mais, tá? Para poder. Quiser deixar pergunta para a gente depois nos comentários, a gente responde, né, Yara? A gente responde depois, ou mandar por direct para mim ou para a Danai, a gente responde depois, tá bom? Mas é só para a gente entender que esse é um movimento que a gente entende que os maiores professores, os mais respeitados mundialmente fazem. E aí,
A gente tem uma preocupação, pessoal, porque ali, né, eu estudo o Enneagrama Sufi há 6 anos, né, desde 2005, 2015, com Abdul Karim. Então, a gente faz um trabalho muito sério, né? E é um trabalho, pessoal, que custa tempo, energia e dinheiro. São 3 coisas que a gente gasta, né? E dinheiro muito, né, Danai? Então, assim, a gente tem uma urgência aqui de trazer para vocês os movimentos, né? E de trazer o Enneagrama como um caminho sagrado que ele é. Então, eu só quero falar uma coisa aqui que eu acho bem importante, que é o seguinte. Tá conversando também com a Danai essa semana sobre isso. Eu brinco muito comigo mesma, né? Porque é uma maneira de desafiar o meu ego. Então, eu vou lá, gravo os reels, né? Tiro o sarro da minha cara e tal. Mas o Enneagrama é um pouco diferente disso, né? Então, evitem nomear, né? Ah, o 4 é o dramático. Ah, o 8 é o furacão. Ah, o 9 é o preguiçoso. Eu digo para vocês o seguinte: está crescendo, graças a Deus está crescendo, muito legal que está crescendo. Mas duvidem de qualquer caminho que não conduza vocês todos para o amor, né? E para o acolhimento, para o respeito. Né? A gente fala né, o Enneagrama é de Deus. O Enneagrama não foi criado pelo homem. Isso não é daqui, né? Ele é de Deus, então ele precisa de um respeito. É óbvio que a gente brinca, eu tiro o sarro de Danai tira sarro da minha cara. A gente brinca, tô com quatrice e tal, lá, 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 lá. Tô quatrice, tô quatrando, né? Não, tô com quatrice, tô de 4. A gente brinca, tenho meus amigos que eu brinco, né? Juarez, meu amigo 8, né? Eu gravei o Reels, ele foi lá e falou: olha eu aí, gente, né? Fazendo o Reels e tal. A gente brinca, mas na abordagem, nas aulas e tudo mais, eu posso estar falando com 4 que tem ali um processo acontecendo, né? E a gente precisa entender também uma coisa: todos os tipos, no nível de consciência mais baixo, eles podem ter alguma patologia. Não é só um tipo ou outro. A gente é 4, a gente sente muito isso, porque há um tempo atrás, você descobrir que você era 4 era motivo de vergonha. A gente falava: nossa, eu sou o tipo da inveja, né? E a gente sabe o que é sofrer bullying, né? Quando ia falar do 4, eu já me segurava na cadeira, falava: pronto, lá vem eu, você metralhada aqui, 9, 3. Então, vamos entender, pessoal, que o Enneagrama é um caminho de amor, de relacionamento, de vínculo, de compaixão, de clareza absoluta dos tipos humanos. E convido vocês todos a não nomear, né, de maneira enfática isso. A gente dá um exemplo, dá outro exemplo, brinca, mas não enfatizar e dar nomes que sejam pejorativos para cada tipo. Você reduz muito, né, aquela experiência. Eu acho que isso é o principal. Você reduz a pessoa a um rótulo. Aí você está reduzindo a pessoa a um rótulo, né? Eu acho que quando a gente usa essas palavras, me incomoda muito aquelas palavras clássicas que algumas escolas usam ainda: o ajudante, o não sei o quê, o vencedor, porque para mim aquilo nunca fez muito sentido, né? Então, quando a gente usa um pouco, usar as paixões e usar as essências, né, as ideias santas, as coisas, essas virtudes, eu acho que faz muito mais sentido para a gente poder entender o quanto isso é amplo, né? Para você não direcionar para um lugar e engessar. Eu queria só 2 coisas aqui, que tem uma pergunta que veio, eu queria só esclarecer para Silmara, o exemplo que ela deu da moça do tipo 8, ela estava falando da flecha 2. Que é tipo 8, quando ela falou da flecha 2, ela fez: não, pelo amor de Deus, que eu não aguento aquela coisa do mimimi. Não era da flecha 3, que ela entendeu errado aqui. Tô só ajudando ela para esclarecer. Tá. Que é o movimento do 8, vai pro 2 e vai pro 5, tá? É 2, não é 3, gente. Não tem. Isso. E eu já ia te pedir aqui, e a Heloísa já perguntou aqui sobre os movimentos da flecha 6, do 6, né, do ponto 6. Eu queria que a gente falasse um pouco do triângulo, porque a dinâmica do triângulo, ela acaba ficando mais restrita ali, apesar de ter também 2 vertentes, mas eu sinto também que todo mundo que está dentro do triângulo, eles têm um movimento muito maior, né, entre os 3 pontos, é muito mais fluido. Assim, a gente vai falar de todos os tipos? Eu não sei se dá tempo, você está com disposição? A gente pode ficar aqui falando, agora é contigo.
Como Não, está o porque seu aí se for horário? falar do triângulo, aí tem que falar, é mais fácil falar de todos, você não acha? É, a gente pode passar Né? por cada um. A gente Eu não. acho que dá. Não tirar ninguém, né? Não deixar ninguém abandonado. Vamos. Então começa lá, vai, continua. Começou no um, aí você vai lá agora os outros. Mostra no desenho. Estava ótima, de pé linda, de laranja e branco. Gente, eu tô com a short do pijama, não faz isso comigo. Eu botei o quê? Se eu tivesse que levantar, botei, ó, a calça que você me deu de presente, ó, pra ficar linda na live, entendeu? Nossa, lá de Bali. Ô, gente, vamos lá, tá? Eu acho que essa introdução, a gente fala aqui, repete, mas ela é muito importante porque a gente está falando de uma flecha contrária, né? Que essa flecha contrária, a gente entende que ela é uma sombra e é para onde eu vou em primeiro lugar. E o ponto a favor da flecha é muito comum a gente ter uma coisa assim, por isso que eu falei do 8 e do 2, é muito comum a gente ter uma ironia com a segunda flecha, com a flecha a favor. Um cinismo, uma coisa de ai, de. Na verdade, eu acho que a flecha contrária, a primeira flecha, ela é mais desconhecida pra gente. E ela é um ponto de sombra, claro que é. Mas por ela ser um pouco mais desconhecida, a gente meio que vai cheirando o caminho. A segunda flecha não. A segunda flecha é onde a gente vai, a gente diz, o Russ Hudson fala que a segunda flecha é onde a gente vai dissolver o ego. E daí a gente fica, não quero você, não. A segunda flecha Vou perder minha identidade, isso é grave. a identidade de 4, gente. A única, a exclusiva, a diferente. Como assim? Então, a gente, né, o ponto a favor é um ponto de solução, é um ponto de resolução das questões, tá? E aí, obviamente, a gente tem medo e a gente fala, não quero ir, né, não vou, enfim, whatever, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Movimento do tipo 1 a gente falou, certo? Beleza? Para quem não pegou, tá? Enneagrama consciente. Fale tudo! Tá Tá todo mundo aqui feliz que a gente vai falar de tudo. O povo falou que vai ficar com a gente na live, vamos embora. E a live vai ficar marcada também, Caios. A gente vai deixar, vai ficar gravada, a gente depois vai disponibilizar nos nossos stories, vou salvar lá nos destaques do Enneagrama, vai ficar tranquilo pra gente guardar isso aqui e ter acesso fácil. Salva lá. Quando a gente fala do movimento do tipo 2, né? O tipo 2 ele vai ainda, Danai, vai complementando aí para eu não ficar aqui falando. Não, sozinha. vai Então, a indo. gente vai ter que falar meio rápido. Talvez a gente possa Sim. marcar uma outra live. A gente vai falar dos movimentos aqui, predominantemente conscientes, tá? A gente pode, talvez, não sei, marcar uma outra live para falar dos movimentos inconscientes. Inconscientes. E dar uma travadinha aí. Mas a gente vai falar hoje do que é o caminho de consciência. Quando a gente fala do tipo 2, a gente está falando de um tipo que é para fora, né? O tempo todo para fora, o tempo todo para fora. Quando ele vai para a primeira flecha, que é a flecha do tipo 4, pessoal, vocês entenderam qual é o movimento? Se você tem uma mandala, abre uma mandala em algum lugar. Ou faz a dízima, gente. Quem quiser, anota a dízima aí na mão. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Repete mais uma vez. Vocês vão conseguir ver a sequência. Então, quando a gente está falando da flecha, a primeira flecha é a flecha contra. É quando você está dando um passo para trás. Então, é um número que está antes do seu. Para ir para a segunda flecha. Então, isso. O primeiro passo para trás do tipo 2 é quando ele vai, eu digo que ele vai desenvolver, quando ele vai para a flecha 4, a flecha contrária, que é a flecha 4, a primeira flecha, ele desenvolve um tipo de egoísmo saudável, porque o 4 é o individualista do Enneagrama. O 4 vai pensar nele, naquilo que ele quer. Então, o 2, quando ele vai para o 4, ele se fecha um pouco mais para dentro e ele começa a perguntar o que é importante para mim. O que tem significado para mim, porque o 2 é muito aberto, é muito para os outros o tempo inteiro. Então ele vai ter esse fechar e muitas vezes o 2, quando ele vai para o 4, ele sente uma dor. Ele vai sentir as dores dele, porque o orgulho não deixa ele sentir as dores dele. Ele fala, tá tudo bem, mas você precisa, você precisa, você precisa. A energia, a paixão do orgulho funciona assim no tipo 2. Ele vai sentir as dores dele, que eu vejo que são dores muito positivas, né? O tipo 2, quando vai para a flecha 4, é o que mais sofre uma resistência da família, né? O filho de 17 anos fala assim, que terapia é essa que você está fazendo que você não corta mais meu bife?
Quem é essa terapeuta que está fazendo você não cuidar mais da minha roupa? E limpar minha cama, arrumar minha cama todo dia? E a gente tem que dizer para o 2, continua, porque ele adquire um individualismo muito saudável quando ele vai reconhecer as necessidades dele, as carências dele, tá? E aí ele traz tudo isso para ele, né? Daquilo que eu conheço uma tipo 2 que ela falou, Yara, quando eu fui para a flecha 4, eu fui entender o que eu gostava, que cores eu gostava, que bebida eu gostava, o que eu gostava na vida, porque eu só atendia a necessidade dos outros, tá? Ou construir uma imagem, né, para agradar o outro, né? E sempre para fora, para fora, para fora. Quando ele volta, né? E aí ele vai pro 8, aí ele para de falar tão doce, tão suave assim, e ele ganha, né? O tipo 2 tem muito a energia do feminino. Ele ganha um pouco um equilíbrio de yin e yang, na minha opinião, da energia 8, que é uma energia muito masculina, e ele E vai motora, a colocar limites. limite. Ele vai aprender a não Se fazer posicionar. especificamente, óbvio que aí ele vai para o corpo, claro, e não ficar só no coração sentindo, que o 2 sente o tempo todo, né? Ele vai ter aquela raiva, que é aquela raiva positiva, que é a raiva da ação, do colocar limites. E para um pouco essa generosidade do 2, que está muito ligada à manipulação e que é mais egocêntrica, né? Ele termina isso, que é uma energia do ajudar para si mesmo, que é um caminho, né? uma sombra ali do 2. Então, ele vai agir, ele vai fazer, muito movido pela energia da raiva, energia corporal, visceral, sem tanto essa questão da imagem como ponto principal. Acho que é um pouco disso mesmo. Eu acho que tem uma energia muito, muito bacana, assim, que se agrega. Eu acho que é uma energia de praticidade, de objetividade, né? Que começa a atuar de um lugar mais adulto na vida, dessa coisa do limite que você colocou, essa coisa do aprender a se posicionar, né? Do validar, se dar validade, né? Entender que aquilo que está sentindo, que resgatou lá naquela flecha 4, aquilo é importante sim, aquilo pode ser demonstrado, aquilo pode ser visto. E, de novo, né, quando você falou do movimento, eu achei muito legal, porque isso está aparecendo o tempo inteiro na explicação. O 2 vai lá no 4 resgatar essas feridas da criança, que muitas vezes não pôde expressar o que sentia, que teve que abafar para poder agradar. O bonzinho, né? O bonzinho. Isso. Ou porque sabia que não ia, né? Que ali era a forma, não tinha espaço para fazer isso. E aí ele volta para o ponto dele e vai para o caminho do adulto, né? Onde ele tem esse... Para ser amado, ele tinha que agradar o tempo todo as pessoas. Né? Ele tinha Exatamente. que se sentir amado. E isso é um movimento de cada tipo humano, né? Não tem a ver necessariamente com pai e mãe. Sim, exatamente. Não só, né? Mas tem um movimento aí que é um movimento do DNA da alma mesmo, tá? Que é bem importante. E aí, você vai falar do 3 para a gente entrar no triângulo ou você vai continuar dentro da Exad? A gente vai falar depois. Vamos falar do 3, né? O 3, quando ele pega, né, a flecha contrária, ele vai lá para o tipo 6. E no tipo 6, eu acho que uma das coisas mais importantes que o tipo 3 aprende são os valores, né, relacionados assim à cooperação, a trabalhar em equipe, a estar todo mundo junto, a boa liderança. Eu acredito que quando ele vai para o 6, ele se torna mais gentil, mais vulnerável, mais até emocional. Quando ele vai para o 6, ele consegue criar uma intimidade que é uma intimidade mais verdadeira em relação ao 3ão mais puro, né? E acho que quando ele vai lá para o 6, né, tudo aquilo que diz respeito à jornada do herói e tudo mais, ele acaba questionando um pouco mais quem sou eu, de fato. E acho que esse é um movimento muito legal para ele. Eu posso complementar só antes de você passar para a flecha 9? Eu percebo um resgate ali de uma autoridade interna, quando se faz esse caminho do 3 para o 6. Boa autoridade, né? Exatamente. O André falou aqui, ó, encontrar... É a liderança participativa. É isso. Esse lugar onde eu reconheço o meu valor através dessa... O que eu posso realmente colocar. O André colocou aqui uma coisa muito legal, porque ele fez esse trabalho lá com o Nicolai e ajudou muito ele. Encontra coragem para se mostrar. Super legal.
é isso, né? Porque Nem você... tanto ter a preocupação com a imagem, né? Exatamente. De Ou de... foda-se, apertam. É isso aqui. Eu sou isso aqui. E tá tudo bem, né? É essa autoridade, no caso, E né? já Essa é, se interna. você for ver, já é um caminho para a verdade do 3, né? Exatamente. E Isso isso é muito é legal, verdade. Yara. Nossa, você falou de uma coisa que a gente não tinha falado ainda, que eu acho que é muito importante. O caminho para as flechas, das flechas ajudam a gente a chegar nesse lugar da virtude do nosso tipo. O Falei no que que um... começo. Falei não só da Não, isso é virtude, da como integração, da ideia isso. santa. Exatamente. É só porque essa coisa dessa conexão com, por exemplo, o 4, né? A gente vai falar aí dele, mas eu vou falar, por exemplo, o que um 4 precisa para chegar na. O que mais um 4 precisaria para chegar numa equanimidade do que a serenidade e a humildade, né? Uhum. Para chegar na equanimidade. Então, assim, é uma soma. Então, isso é muito legal, né? E é por isso que a gente chama tanto atenção para o caminho, né? Porque se você fizesse o caminho de maneira diferente, perde essa inteligência sagrada, né? Você não atua nessa inteligência sagrada que o Enneagrama tem, né? Da ordem. Mas bora lá, fala do 3 pro 9 agora. Quando a gente fala do 9, né, o 3 em boa consciência, porque eu já vi 3 em baixa consciência que vai para o 9, se joga no sofá e fica deprimido e não faz mais nada. Já vi, viveu dentro da minha casa, né, com 3 que falou, não quero mais, e ia para lá, ele relaxa. Ele entende que ele está fazendo tudo da maneira como ele tem que fazer. Ele aprende a esperar, ele aprende a diminuir o ritmo dele e a surfar conforme, a não querer ir mais rápido do que o movimento do rio. Quando ele vai para o 9, o 3, ele tem mais atenção com os outros. Eu digo que o 3 lá no 9, ele se torna mais inclusivo. Eu vejo o tipo 9 como um tipo altamente inclusivo. E aí ele se torna, de uma maneira que só o 9 sabe fazer, ele se torna inclusivo, ele se torna mais humano. Ele aprende o significado do que é ser. Com aquele aterramento que o 9 tem, o simplesmente ser. Sabe? Estou no aqui e no agora. E aí, depois desses movimentos todos, ele acaba, finalmente, o 3 relaxa. E, obviamente, a possibilidade aí de entrar, né, na virtude dele, a esperança, enfim, de entrar aí nos lugares mais altos. Lindo. Né? Não, nada a acrescentar, você falou tudo. Bom, pode falar do 4 aí agora. Tu Ai, conhece você jura que vai botar eu para falar do 4? Eu quase não sei de 4. A gente já falou um pouquinho, então vamos Ai, lá. Quando a gente fala. preguiça. Se eu vir em outra vida, eu quero vir em outro tipo. Ah, não, eu Dizem, gosto, tá? eu já fiz as pazes com isso. Dizem, é muito dito isso no mundo espiritual, que você, nas suas diversas jornadas de alma, você vem com os tipos relacionados às suas flechas aqui para esse mundo. Então, eu já estou me preparando para ser um 2. Olha, eu tive experiências em sessões apométricas que me mostraram que eu estou vindo 4 há muito tempo. Eu acho que eu preciso fazer esse caminho aqui para tentar mudar de nível. Largar essas neuroses aí, né? Bora. Olha só. Então, vamos lá falar do 4. O 4, como a gente estava falando, o movimento da flecha contrária é o 1. O 4, a gente já tinha falado um pouquinho, né? O 4, quando ele vai para o 1, ele traz essa questão da organização e da estrutura. Eu acho que o principal, a gente estava até falando sobre isso, né, Yara? Essa coisa de conseguir pegar lá esse lugar do fazer, do assumir o movimento, do estar nas próprias pernas, de uma forma disciplinada, de uma forma estruturada, de uma forma que você entende, na essência do 1, né, que as coisas estão no lugar que elas deveriam estar. Elas são como elas são. E você consegue fazer essa conexão aí, resgatar isso, essa serenidade, essa aceitação para dar o próximo passo para a flecha que vai a favor, que no caso é a 2, né? O ponto 2. O 4 ganha uma coisa essencial para o 4, que eu encho o saco de todo mundo que é 4 que eu atendo, que chama aterramento. Porque senão a cabeça fica, né, naquele... Tem uma moça que eu atendo, inclusive ela é de Portugal,
E aí ela vive naquele mundo etéreo, né? Aquela coisa mais etérea do 4. E o 4, quando vai para a flecha 1, ganha tudo isso que você falou, vai em disciplina, ele tá no aqui, no agora, ele ganha aterramento, ele ganha senso de realidade na flecha 1. Que para o 4, gente, vou dizer para vocês, a gente para de viver. Eu vivia o mundo maravilhoso de Bob. Quando eu era pequena, o roteiro que eu desenhava na minha cabeça era, vou dizer para vocês, era para eu ter ficado bilionária com os roteiros. Porque a gente não tem pé no chão, não tem senso de realidade. A gente fica mais prático e a gente consegue pegar a nossa criatividade e colocar em ação. E sentar a bunda na cadeira e fazer concretude. E concretizar. Ó, eu diria para você, não dá para você ir para a flecha 2, por isso que a gente disse que é um caminho, se eu não passar na 1. Sim. Porque foi a força de realização que a gente vê. O que a gente vai falar do 2 agora, né? Do movimento do 4-2, porque é isso. Porque como eu vou estar a serviço se eu não concretizar o que eu sinto, as minhas ideias e o que eu vim fazer, né? Esse que é o ponto, eu acho, principal de resgate. O caminho do 4 para o 2, ele traz essa abertura do coração. Eu acho que da mesma forma que você falou ali sobre a humanização, né, do 3 quando ele vai para o 9, eu acho que acontece bastante isso. Não é só a humanização, essa conexão, né? Esse olhar para o outro também. Eu acho que isso acontece muito nesse movimento ali do 4 para o 2, né? A gente faz um caminho onde a gente consegue estar a serviço, tem um lugar de se colocar para o outro de um lugar mais empático, sem entrar um pouco naquela individualidade que você tinha falado de olhar só para as minhas dores, para os meus processos. Eu. Isso. 4 vai ter isso essa antena virada para dentro, né? E o 2 tem essa antena virada para fora. E a gente já sabe, historicamente, que se a gente quiser curar as nossas maiores dores, que a gente olhe para o outro, né? Que a gente olhe para fora. E esse movimento maravilhoso, ele se traduz na flecha 4 quando vai para o 2. Né? É um movimento assim o ato de dar, né? Esse ato de se doar, ele afasta esse sentimento de perda, de vazio, esse sentimento de angústia, né? E essa sensação de abandono, né? E aí tem aqui um comentário da Andréia, né? Nossa, esses 4, eles sugam muito a nossa energia. Andréia, querida, a gente estava falando sobre isso agora há pouquinho. Não sei se você ouviu. Mas ela não perdeu que ela perguntou se a gente já tinha falado do 1. Então, perdeu. Andréia, todo mundo tem energias boas e ruins, a não ser que seja Buda e iluminado, né? Então, que a gente estava falando bastante, essa live foi quase que toda para falar, para a gente evitar essas nomeações para o tipo que for, porque muitas vezes isso fere as pessoas, né? E o Eneagrama, como caminho sagrado, ele é tão maior do que isso, tá bom? Te convido a rever algumas falas em relação a alguns tipos. E quando for falar de algum tipo, isso para todo mundo, que a gente possa falar dessa parte bela que todo mundo tem de amor, né? De virtude, que é o que nós somos. O nosso ego é ilusão. E quem nunca acordou com uma energia no pé, né? De, nossa, eu vou tomar um banho de sal, todo mundo. Aí não tem tipo, gente. Aí é todo mundo. Ó, o André, convivo com uma 4 que só me põe pra cima. É meu marido, tá, gente? Só pra me mostrar. E aí, vamos lá. Vamos pro 5? Vamos pro 5. Vamos, mas eu só falar uma coisa que eu acho que é muito importante do 2, do caminho do 4 pro 2, eu percebo muito que tem a ver com uma abertura do coração mesmo, do cardíaco. Eu acho que é a hora que a gente integra ali essa história da gente estar no centro emocional, que é sempre como se o 4 tivesse se deslocado dali. Super, super. Acho que quando a gente fala do 4 pro 2, tem um acesso ao amor aí, que é do 2, que é muito curador. Daí a dificuldade do 4 de ir pro 2 e se abrir pro mundo, e se abrir para as dores do outro, parar de ficar com essa energia toda de eu, e ir para fora, tá? Bom, quando a gente fala do tipo 5, a gente está falando de um primeiro ponto, que é o 5 pegando a flecha contrária, que vai para o 8,
e o 5 ganha corpo, ponto. 5, quando entra no corpo, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. Eu já vi, inclusive, 5 entrando na raiva, entrando no corpo, falando grosso. Você fala, uou! Incrível. 5 tem muita energia, eles têm muita energia, mas ele acha que não tem. E ele acha que porque vai acabar, ele precisa economizar, né? E isso, obviamente, é do nosso ego, como todos os tipos. Então, quando ele vai para o 8, ele fica mais assertivo, ele se torna muito mais líder. O 5, quando vai para o 8, ele se torna mais espontâneo. Ele fala, ele fala, né? Que precisa ser dito. E, obviamente, ele integra o corpo, 5 é uma cabeça, né? Ele está andando com a cabeça dele ali com zilhões de mil pensamentos. Ele faz assim, tac, pá, integra o corpo. Por isso que é muito importante para o tipo 5, atividade física, mexer corpo, mexer tudo. Ele para de se esconder, né? De ficar assim, porque o 8 tem aquela energia que é a energia do aparecer. E ele De vai ter expansão. uma coisa que é se conectar com os conflitos, se conectar com divergência de uma maneira muito positiva. Nós estamos falando aqui de acesso consciente. Então ele vai se posicionar, ele vai falar o que ele pensa, ele vai parar de se economizar, ele vai aprender a gastar um pouco mais, a ser mais perdulário em relação à energia dele, corporal, visceral. Maravilhoso, né? Vocês vejam aí. É. E eu acho que entra também numa energia de compartilhamento de todo o conhecimento que ele vai acumulando, né? Ali ele coloca isso em ação Fala, né? e a coisa, Vai pro corpo, né? Corpo é e a falar. coisa vai. É muito bonito quando você vê esse movimento acontecer. E aí ele volta e ele vai pro 7. E é óbvio que aí ele fica mais bem-humorado, ele fica mais engraçado, ele vai buscar mais o prazer, o contato com as pessoas. Ele vai aprender, o 5, quando ele vai para o 7, ele aprende a experimentar as próprias ideias, a colocar essas ideias também no ar, a falar, né? Por quê? Porque ele fica mais espontâneo, né? O 7 é um tipo muito espontâneo. E, obviamente, vem a alegria, a felicidade, essa coisa do contato com o outro, que no 7 é muito legal. E aí isso também é muito legal para o tipo 5. Pra mim tá bom, tô satisfeita. Quer começar o 6? Pode começar. O 6, vou deixar o triângulo para você, pode ser? Eu sempre fico me perdendo, porque eu acho muito fluxo, muito dinâmico, eu fico assim, mas vai aí, eu vou deixar contigo. O movimento do tipo 6, né, a flecha contrária dele, ele vai para o 9. Então, uma coisa muito importante, que eu acho que é das mais importantes quando ele vai para o 9. O 6, quando vai para o 9, ele bota em xeque toda aquela imaginação dele quando ele entra em contato com a realidade lá no ponto 9. Ponto 9 é muito enraizado, né? E o 6 com aquela coisa da imaginação, né? A imaginação do 6 e do 4 compete ali, né? Quem é que imagina mais e cria mais cenários. Quando ele vai para o 6, ele tem um encontro com a realidade que vai desafiar, que vai contrastar, que vai ir não é ao encontro, mas que vai de encontro com essa realidade dele, com essa imaginação dele. Fica imaginação versus realidade, sabe? Aí, obviamente, que isso amplia a visão dele e vai trazer para o 6 muito mais uma coisa importante do 9 também. É muito importante esse movimento para o 6, gente. Coerência. Né? Traz uma coerência do 9, assim, é uma presença, obviamente, corporal. É muito importante a presença corporal para o 6. A presença corporal é importante para todos os tipos mentais. Mas acho que para o 5, para o 6, enfim, para os 3, né? A gente está falando do medo em todas as suas vertentes. O medo não é só do 6, a gente precisa sempre lembrar isso. O medo está no 5, no 6 e no 7. Quando a gente fala do 6... ele, quando vai para o 9, ele dá uma relaxada, ele diminui a ansiedade. Porque ele aterra, ele entra em contato com a realidade versus aquilo que eu falei, que é essa imaginação louca dele que ele tem, que é muito grande. E pra vocês terem ideia, eu atendi uma adolescente, 6, que ela tinha 16 para 17 anos, menina brilhante, assim. Sofreu um acidente de carro, ela que desceu do carro e chamou todo mundo e pegou o celular. 6 em coragem é maravilhoso, né?
Mas ela, a imaginação dela, com 16 ou 17 anos, fazia ela entender, ela achava que tinha monstro debaixo da cama dela. E a mãe dela falava assim, ela já tem 17 anos. Eu falava, não tem nada errado com a cognição dela, com o processo dela de personalidade. Isto é do tipo 6. Ela falava, eu imagino que tem monstros embaixo da minha cama. Isso é E que eles constroem isso como realidade, né? Que na patologia a gente vai falar da paranoia. Mas o que eu percebo muito disso que você está falando, e eu acho que é legal a gente usar essa palavra para poder ilustrar isso mais, é esse resgate do corpo. Porque foi como você falou aí, ela sofre o acidente não, e aí ela entra naquela ação da cabeça, o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver, e aí vai. E às vezes ela tá com o braço pendurado, a pessoa. Fica amortizado. Ela chega a não Dormente. sentir mais, dormente, fica dormente o corpo. Né? E aí esse resgate. É semelhante a uma crise de ansiedade e tal. Isso. E é esse resgate do corpo, esse resgate desse lugar do tô aqui, né? Da presença. Isso, de novo, gente, a gente está falando de movimentos de consciência, movimentos conscientes, onde a gente vai atingir esses potenciais do tipo. Porque, da mesma forma, pode acontecer esse movimento do 6 para o 9 dele se narcotizar e amortecer mais ainda em baixa consciência, né? E não conseguir agir. Exatamente. Tem uma coisa também que eu acho que acontece, né, Nike? Quando o 6 vai para o 9, ele fica mais receptivo e ele fica menos desconfiado. Isso. Uma coisa que o 9 é inclusivo e receptivo. Ele deixa de lado aquela coisa de teoria da conspiração, de não sei não. E ele se joga, se entrega e fica menos desconfiado, que também é uma cura gigantesca para o 6. E eu percebo esse movimento também, final, que eu acho que já vai fazendo um pouco de conexão com o caminho do 3, né? Que é entrar na ação, sair desse mundo das ideias, como você trouxe, né? Sair dessa imaginação e entrar na realidade e entrar no mundo da ação através dessa energia motora, né? Que é o 9. Isso aí, que é esse aterramento. Quando ele vai para o ponto de solução, que é o ponto 3, eu acho que uma das coisas que ele mais consegue, já energizado pelo ponto 9, é ir adiante, é realizar e é fazer apesar do medo. Ele aprende a dar a mão pro medo, que é uma das coisas que eu acho bem legais, e dizer, tá, vambora. Óbvio que aí na flecha 3 ele vai ter muito mais autoconfiança, né? O 3 acredita, na energia do 3 é uma energia de autoestima um pouco melhor, né? De acreditar que pode fazer, que pode realizar. E ele é como se ele olhasse para ele mesmo num processo de autoaceitação muito maior. Sabe? De se autoeleger, de dizer, puta, eu sou o cara, eu consigo fazer isso. E aí ele vai adiante. E obviamente que ele diminui a procrastinação e ele começa a fazer mais. Que eu acho que é um dos pontos brilhantes de um 6 quando vai para o 3. E ele ali, coração, né? E tem toda a energia do coração, do coração, que é valorizar as conquistas, realizar e fazer, liderando com a emoção já muito mais presente. Eu ia acrescentar isso que você falou agora, essa abertura, né, de conseguir olhar para o coração e para essas emoções e entender que elas são um potencial, que elas não são mais uma ameaça, né? Eu acho que esse é o ponto chave, assim, dessa conexão com essa abertura do coração e do eu tô aqui, eu tô pronto para me abrir, né? Você já é um líder nato, né? Você já é um grande líder, o maior líder do Enneagrama, na minha opinião. Quando ele vai pro 3, a coisa anda, né? A coisa vai. Você fala, puta. É uma liderança que vem do coração, é lindo, né? Maravilhoso. Bom, quando a gente fala do querido tipo 7, né? Vocês sabem que tipo 4 e 7 tem uma ligação, né? Uma linha pontilhada, por isso que eu me enrosco com 7 toda hora, né? Só você? O 7 acessa o centro emocional pelo 4 e o 4 acessa o mental pelo 7. Então, existe aí uma tendência, né, de ligação. Quando a gente fala do tipo 7, a primeira flecha, que é a flecha contrária que ele vai, é a flecha do 5. Tipo, 7 é aberto, né, gente? Ele se fecha, né? Eu brinco tanto com os meus coaches, meus pacientes, eu falo, se fecha, mala velha, né? Vai para dentro, né? Vem aqui para dentro. Quando ele vai para o 5, ele começa a ter um processo
de olhar muito mais nesse processo de interiorização, de olhar muito mais para os medos deles. Porque enquanto você está o tempo todo com aquele efeito do positivismo tal, vamos lá, vai dar certo, uhul! Que é a maneira que o Sete tem, né, de lidar com medo, ele não consegue introjetar tudo isso e aprofundar o trabalho e melhorar essa qualidade de trabalho interior. Quando ele vai para a flecha 7, ele se aprofunda. E eu acho Flecha assim. para a flecha 5 ele se aprofunda. E eu também acho que, assim, quando ele vai para o 5, ele aprofunda, inclusive, as relações dele, ele vai ficar com uma energia mais calma, mais centrada. O 7, quando vai para o 5, ganha presença, que é a virtude, já é o meio caminho andado para a virtude dele, É a sobriedade, né? que é a sobriedade. É, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Essa coisa também de se aprofundar no que está fazendo, no conhecimento, naquele momento ali mesmo do estar presente, como você estava trazendo. E silenciar, né, Yara? Eu acho que é o principal, assim, que é uma qualidade que é necessária para entrar em contato com ele mesmo e não estar tanto para fora e trazer esse potencial, né? Porque aí ele vai para um lugar que é um lugar de reflexão, né? Um lugar eu conheço muitos sets que têm dificuldade, né? De entrar nesse lugar de medo por tudo aquilo que é óbvio, né? No Enneagrama que a gente já discute. Ele acha que se ele entrar no medo ou na tristeza, nunca mais ele vai sair daquilo. É um pouco Sim. desesperador para o set. E aí, quando ele vai para a flecha 5, ele tem muito mais essa possibilidade de olhar e falar o que eu estou sentindo, né? E é óbvio que aí ele ganha já uma boa integração de quem ele é para poder voltar e ir para a flecha 1, maravilhosa. Entender que a vida tem prazeres, mas a gente também tem uma coisa chamada responsabilidade. E eu tenho a parte chata da história para fazer, né? Eu, Yara, amo tudo que eu faço, mas tem 10% ali que é contabilidade, número, não porre aquilo. É muito chato, mas tem que fazer, né? Então a gente começa a entender que eu preciso, uma coisa também que é muito legal quando o 7 vai para o 1, que é terminar aquilo que ele começa. É sentar a bunda na cadeira e falar, eu vou fazer, seja chato ou não, porque 7, quando começa a fazer uma coisa chata, ele começa a entrar em sofrimento. Ele sofre. Ele tem Aí ele larga porque ele não quer sofrer. Gente, mas já vai acabar, não, mas eu não consigo, não dá, não. Aí ele larga porque ele não quer sofrer, né? Não, chega, eu não vou fazer isso. Aí quando ele vai para a flecha 1, ele começa ele termina, ele começa e ele termina as coisas. E ele começa, obviamente, a ganhar mais disciplina, gente, entender que legal, tem a hora do prazer, mas também tem a hora da responsabilidade, daquilo que a gente vai ter que fazer. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que é assim, o 7 é muito inovador, é um tipo muito futurista. Quando ele vai para a flecha 1, ele consegue pegar todos essas ideias inovadoras e futuristas e colocar em ação. E aí realmente inovar, né? Eu posso ser criativa, ter ideia, mas eu não implemento nada, então eu não inovei. Ele se torna de fato e de direito, concretamente, um inovador, porque ele pega tudo aquilo que está na cabeça dele e põe em ação. E eu queria complementar com uma coisa que foi muito legal, que a Lízia está até aqui falando, tá adorando a nossa partilha, e a gente teve uma conversa, eu, ela e a Cris, né, na última vez que eu estive lá. Cadê? Travou um pouquinho, mas você voltou. E eu tive uma conversa, eu, ela e a Cris, eu tava lá com elas duas 7, né, e eu 4, e a gente, na conversa, a gente foi falando um pouco sobre isso, desse movimento do 7 para o 1. Na verdade, no movimento do 7, que a gente estava falando sobre uma dificuldade de se comprometer, né, com as coisas, com as pessoas, nas relações, a gente estava falando especificamente mais de relações naquele momento, e agora com a tua fala me veio muito claro isso, que eu acho que é isso que traz esse movimento para a flecha 1. Esse fortalecimento para aprender a se comprometer, para conseguir tomar de volta, através dessa disciplina, dessa estrutura, desse movimento motor, de, né, começar início, meio e fim, e ficar pronto. Eu estava olhando ali para a figura e comecei a viajar, porque é esse caminho, né? Ali depois do 1, para onde que tem que descer? Tem que descer para o 4. E aí, essa conexão. A gente, obviamente, está falando de eu dissipar minha visão de mundinho, que a gente tem uma visão de mundinho, né? Porque a visão de mundo que eu tenho é muito pequena.
Então, o Isso. 7 tem dificuldade, por exemplo, em se relacionar com gente chata. E quem não tem, né? Mas aquela coisa... mas é que para ele é especialmente difícil, por exemplo. É mais. 7 não se relaciona com 4 com dor, não consegue. Eles falam, não dou conta. Então, é um desafio, né? A gente, quando fala do Enneagrama, a gente está falando, obviamente, de sair da zona de conforto o tempo todo. Só que o 7, por gostar do prazer, eu acho que para ele isso é um pouco difícil. Porque ele fala, eu vou Sim. deixar o meu prazer, por quê? Para entrar na É dor, isso. por quê? Tem que fazer uma. É como se eu tivesse uma escolha, ou é uma coisa ou é outra. E é isso que acaba fixando, né, esse comportamento desequilibrado, muitas E eu vezes. acho que para o 7, né, tem algo que ele gosta muito da liberdade. E É. ele é óbvio, claro, mas... E essa liberdade dele, ela é totalmente comprometida pela grande necessidade que ele tem de prazer. E ele se torna um escravo do prazer. Então, onde está a liberdade? Né? Sim. A liberdade está quando eu deixo de me tornar escravo daquelas coisas que o meu ego exige a todo momento. Os meus desejos, né? É E isso. bora lá pro 8, né? Quando a gente... Vamos pro 8. Pessoal, obrigada para todo mundo que tá aí com a gente 1h30, viu? Ó, lindo, lindo, Vocês lindo. arrasaram aqui na companhia. Super. Valeu. Quando a gente fala do tipo 8, quando ele vai para a flecha contrária, que é a flecha 2, né? Eu acho que ele vai, a primeira coisa, ele vai ter um tipo de amor, um tipo de relação que é menos protetora, menos o tipo 8, ele quer muito proteger, né? Ele quer ele quer dar as coisas para os outros. Eu esqueci o verbo agora. Ele vai se tornar alguém que se conecta com as outras pessoas aprendendo a ouvir, em primeiro lugar. Aprendendo a acolher. Não com essa liderança ou esse tipo de amor que é um amor mais protetor, é um amor que traz mais coisas concretas, porque o 8 é muito concreto, né? O 8 não sabe ler as sutilezas. Eu atendo uma 8 hoje que ela virou presidente de uma empresa e quando ela tem que fazer alguma coisa que não é alguma coisa que tenha uma ação efetiva naquele momento e concreta, ela fala, não serviu para nada a reunião que eu fiz. Serviu. Serviu porque você alinhavou. Você agora precisa atuar muito mais com habilidade de influência do que a habilidade de concretizar. Eles não têm essa visão de ler sutilezas, de ler entrelinhas, de ler o alinhavar ali para eu poder chegar onde eu quero. Não tem, já não tem. Aquela concretude do 8. Quando ele vai para o 2, ele adquire isso, porque a leitura que o 2 faz dos cenários é fantástica. O 2 ele tem uma leitura assim que ele chega e ele fala aqui tá assim, aqui tá assim, aqui... ele lê até demais. Ele lê até o que não devia. Então, ele se torna menos fazedor e ele se torna mais ouvinte. Ele se torna mais... A proteção dele é uma proteção mais suave. Carinho do 8 é aquele carinho assim, não. Ele vai fazer uma coisa muito mais sutil. E ele vai ficar mais emocional e mais amoroso. E, óbvio, o inverso é verdadeiro. Ele vai adquirir uma energia mais feminina, né? Ele vai mais pro mim e vai ser mais gentil e mais amável. E ele modula o tom de voz, né? Ele para de falar assim, desse jeito o tempo todo, e ele modula o tom de voz. E ele vai ficar mais tranquilo. Gente, é maravilhoso, né? Quer concluir? Eu quero, porque para mim eu tenho meu clã de 8. Ana Paula, não sei se está por aqui ainda. A gente tem um grupo e são 3 tipo 8, um sexual, um autopreservação e um social, e são os meus preferidos. Meu pai era 8, então assim, eu tenho uma conexão muito forte com eles. Mas o que eu percebo, esse movimento do 8 para o 2, é um resgate da sensibilidade, que é muito isso que você falou, né? Sutil, né? Da Sutil. sutileza e essa coisa do sentir mesmo, né? Do perceber, porque eles parece que eles vão criando essas camadas de proteção para não sentir tanto, porque eles são extremamente sensíveis também ali, né? Mas chega num movimento que fica, a Ana Paula dizendo que ela tá fazendo até fonoaudióloga para ficar fofa. 8 é o tipo, gente, na minha opinião, eu já atendi muito 8 na vida. 8 precisa, né, de processo. É o tipo que mais entra no estado automático com facilidade. Eu já atendi 8 que chorou na minha frente e falou, faz 3 meses que eu não sei o que eu faço. Eu estou no automático.
Então, esse entrar no automático do 8 distancia ele do coração. Ele é um tipo bastante emocional, né? Embora não esteja na tríade dos emocionais. Mas quando ele está no automático, Não conecta. E, problema. e eu acho que é esse resgate da inocência começa por aí, né? Essa coisa de você, eles voltarem a acessar essa vulnerabilidade através do sentir. E isso é muito lindo, né? 8 indo para o coração é uma das coisas também mais bonitas de se ver, né, gente? Não tem. A sessão de todos os tipos de sessão de emoção primária, gente, eu tenho conteúdo lá na página de emoção primária de quilo, tá? Que é o que é importante para a gente poder fazer trabalhos pessoais profundos. E tá no Instagram, tá no Face, tá no YouTube, não tem desculpa do povo dizer que não tem. Aí não tem como ter. Emoção primária. E o 8, quando acessa a emoção primária, você chora, não tem para ninguém, né? Eu começo a chorar, quando eu vejo já cai, a gente já lembra, né? Já. O Marcelo com todo mundo. E aí ele volta e ele vai para o ponto 5, e o ponto 5 é o ponto onde ele se equilibra, né? Onde aquela energia do 8, que é toda para fora, ele recolhe a energia. O 8 é perdulário em energia, porque tem muito, então ele gasta energia com coisas que quebrou minha unha, né? Então, e ele começa a fazer uma coisa maravilhosa para o 8. Ele começa a ter um distanciamento e a pensar antes de falar. A não ser aquela coisa tão reativa, tão de barriga, né? Ele traz a energia para dentro. Ele bate na luxúria, né? Ele chega na luxúria e fala não. E ele começa a trazer a energia para o mental, que é tudo que um 8 precisa. É o treino para 8 para mental. E aí, ele vai, inclusive, não ser tão autoritário, né? 5, tudo que o 5 não é autoritário, de querer vencer no grito, sabe? Então ele deixa que as pessoas se expressem mais, que as pessoas sejam mais independentes quando ele vai para a flecha 5. Maravilhoso. Eu acho que essa coisa, como você falou, o André tinha perguntado aqui se o 8 indo pro 2 ficava mais paciente. Eu acho que é quando ele faz esse movimento pro 5. No 2 ele acessa o coração. É no 2 isso. ele se desconstrói. Você vê o 2 sentado no chão, passo para trás, ele vira uma criança. Olha o 8 em desconstrução ali no coração, ele chora que nem um menino. A inocência dele começa, né? Mas eu acho que realmente ela se faz, porque se não perder essa luxúria, essa intensidade, não dá, né? Não rola. Não conecta, não tem como. E das duas flechas. Porque a gente está falando de energia, né, Yara? Então, assim, quando é uma energia muito intensa, tratorando o tempo inteiro, e como você falou, né, perdulário, aquilo é muita coisa. Se não tiver uma arrefecida ali, né, antes, não tem como chegar naquele lugar de contenção, de internalização, né? A energia da criança ali, que ele vai entrar na energia da criança, toma um impulso, vai para o 5 e entra naquela energia. Imagine um 8 na flecha 5, fica maravilhoso, porque tem toda aquela energia, mas canalizada, com mental direcionada. Com mental ali, um equilíbrio, né? Gente, eu digo uma coisa, você quer honrar o Enneagrama de cara? O Enneagrama traz um trabalho que é central, né? Que eu acho que é ali, ele é nuclear, que é o equilíbrio dos 3 centros de inteligência. Isso é um tipo de trabalho no Enneagrama que não pode deixar de ser visto. Então, qual é o centro que hoje mais funciona em você e menos funciona? Quando o 8 vai para o 5, ele acessa o mental, gente, porque o coração é mais fácil para ele acessar. Sim. Pelo menos a maioria dos 8, você começa a falar com o 8, ele já entra no coração. Mas o mental para ele é mais difícil, justamente a segunda flecha. Você me deu uma ideia que eu tenho vontade de olhar mais para isso, que tem um tempo, da gente falar sobre aquela teoria dos centros, né, que estão sequestrados para cada tipo, o que está sequestrado, o que está mais ativo, para a gente trabalhar. Acho que a gente pode falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Né? A teoria gurdjieffiana também. E o que cada tipo tem que desenvolver. A gente faz até tabela, né, de todos os tipos com centros. Isso é incrível, porque eu acho que isso ajuda muito, né? Porque você vai partindo desse princípio. E você consegue ver um pouco dessa relação aí. Alguns têm as flechas nos 2 centros, outros não, né? Pelo desenho da mandala. Mas você começa a entender como isso faz sentido, né? Muitas vezes fazer esse resgate como o 4, por exemplo, lá no centro motor, para poder entrar
né? Mais no centro emocional, onde ele já está. E tem uma inteligência, né? Porque se você for ver, o 4 é mental pra caramba, né? Muito. A gente tem uma cabeça que, se fosse lá pro mental, não sei, em baixa consciência, não sei nem o que ia dar, né? Mas enfim, Dava para enganar tranquilo. A gente vai pro 9, né? E aí, obviamente, o 9 tem que ir pro 3, gente. 9 tem que ir pro 3. 9 tem uma ferida, né? Da não valorização, né? Os outros têm valor, mas ele não. Ele tem um valor pequeno ou menor. E quando ele vai para o 3, porra, ele entra numa energia de ação, ele se torna mais dinâmico. E ele adquire uma coisa que eu acho que é muito importante quando ele vai para o 3, que é autoconfiança, que é uma coisa que o 3 tem muito. E aí ele para de focar nos outros o tempo todo, porque o 9 tem preguiça de si. O 9 não é um cara preguiçoso. Se você falar, eu tô aqui 3 horas da manhã, meu carro quebrou, o 9 levanta imediatamente, ele vai te ajudar. Ele tem preguiça dele mesmo. É um erro dizer que o 9 é preguiçoso. Não diz, Nunca na vida. não cabe, gente. É uma preguiça de si, é uma ferida de desvalorização, de achar que não tem valor. E aí, quando ele vai para o 3, ele valoriza muito mais o trabalho dele, a imagem dele, os esforços dele. Ele fica mais dinâmico lá na flecha 3. Tá? Sim, e essa conexão também, de novo, né, com a emoção, para de amortecer o que está sentindo, né? E começa a entrar em contato também com esse lugar de, sim, eu tô com raiva, sim, eu tô desconfortável. E especificamente, Danai, acho que complementando, o sentir. Caminho de desenvolvimento do 9 não é nem verbal, porque você fala para ele, você tem que fazer isso, ele fala, tá bom, tá bom, não faz nada, não faz nada. O 9, o caminho dele é coração, em primeira instância, mas em primeira. Não, eu não consigo fazer um trabalho com o 9 se não levar para o coração. Para mim não dá. Você pode, mas não vai. É o que o que ele está sentindo, né? Fazer ele conectar com o que ele está sentindo e essa coisa expressar. É isso. E aí, quando ele vai para o 6, eu acho que tem um movimento muito legal do 9, né? Que é essa questão de se posicionar, de dizer o que ele acha, né? De falar e de assumir todos os conflitos que forem necessários. O aprender a divergir, aprender a dizer não, a se posicionar e fazer um contraponto nas histórias, mesmo que esse contraponto, na maioria das vezes, ele seja contra aquilo que está sendo falado. Né? Ele vai entrar naquele lugar do 6, que é aquele lugar do 6 mais idealista, né? Aquele idealismo que o 6 tem, né? De eu tenho que falar aquilo que eu penso. E eu acho que aí, quando ele vai lá para o 6, ele consegue, com todo esse caminho, não esquecendo daquilo, ele consegue muito mais se tornar um agente de mudanças, inclusive com a forma amorosa do 9 e gentil que ele tem, que é uma força gigantesca nele, né? A gente sabe que na ideia santa, lá no mental superior, o 9 acessa o amor. O 9 é o tipo que mais acessa um amor parecido com o amor de Deus. Né? É um tipo gigante, com uma força absurda. Quando ele faz esse caminho, ninguém segura um 9. A energia que um 9 tem, ela vai daqui até o outro quarteirão. É muito grande, é muito grande. Então, ele assume essa posição, essa energia e essa força que já está nele, que já está na essência dele. E me veio de novo essa conexão que a gente estava falando antes, com isso tudo que você veio, me veio a palavra de novo, autoridade, né? Assumir essa autoridade interna, de que ele né? Ele já está conectado, ele pode ser um... De que ele é grande. É isso, que ele é grande, que ele é líder, que ele tem essa condição. E é isso. Conversa, energia, vulcão, coisa forte. Muito. A hora que abre maravilhosa. A hora que abre os campos de 9 é assim, um esculacho em todos os trabalhos. De força, de energia, de vitalidade, de uma coisa assim de tô viva. Nossa, maravilha. Até senti já, né? As raízes, a raiz assim. Acho que é um pouco disso que a gente tinha para falar, né? Acho que
agradecer a todos vocês que estão aqui 1h45, gente. Muito obrigada a todos vocês. Indiquem essa live para as pessoas que precisam aprender. Eu acho que foi uma live bem completa, bem completa. Foi, muito legal. Porque foi uma aula, né, que a gente deu aqui, muito completa. E a gente dá mesmo, porque é isso que a gente veio fazer nesse mundo. A gente veio doar. É isso. E obrigada de novo sempre por essas trocas todas que a gente está frenéticas do WhatsApp. Vamos trocar ainda muita coisa. Vamos aí, já tem 2 lives aí na lista para a gente pensar, hein? Falando dos movimentos em baixa consciência, das flechas, e a gente falar. Depois isso tudo fica gravado, gente. Fica tudo gravado. Eu assisto e falo, ai, Senhor, o que eu fiz aí? E falar da outra live do movimento dos centros, para cada tipo, que eu acho que a gente vai, que isso aí também vai ajudar muita gente, e a gente tem muito movimento para ver aí, tá bom? Obrigada a todo mundo que vocês estiveram com a gente. Se a gente não respondeu alguma coisa, se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo ou com a Yara. Isso. Pode ser lá onde vai ficar, eu vou postar a live no feed, vou postar no history, vou botar nos destaques, vai ficar tudo salvo aí. Passa, porque realmente foi incrível. Quero muito te agradecer muito. Muito maravilhoso. Tá? A gente fez uma introdução aí meio grande do Enneagrama, mas eu acho que é importante da gente falar do Enneagrama como caminho sagrado, é importante, como caminho psicoespiritual. Ele não é só uma tipologia, ele é muito mais do que isso. Ele fala de tipos humanos, tá? Para quem, Maristela, vai ficar gravado sim. Vai. Danai, obrigada, meu povo. Beijo, Yara. Ô, Yara, beijo. Tchau, gente. Piada interna, gente. Piada interna. Piada interna. Beijo, obrigada, gente. Obrigada.